Fala galera do nosso canal do Hortaliner Talks, tudo bem com vocês? Como estão passando? Como estão os retornos aí aos atendimentos? Tudo 100%? Meu nome é Diogo Frazão e eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre algumas dicas, né? E hoje o nosso episódio vai ser sobre. Nós selecionamos, na verdade, algumas perguntas que talvez sejam uma das maiores dúvidas dos ortodontistas, os maiores questionamentos que os ortodontistas fazem para nós aqui na Compass sobre o Ortholiner. E eu queria discutir ou trocar um pouco dessa ideia com vocês sobre esses questionamentos, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta. De quem é a responsabilidade do tratamento com o Ortholiner? Pessoal, a responsabilidade ela é 100% do profissional, ela é 100% sua, né? É você quem tem o paciente, que você quem sabe quais são os anseios do seu paciente, quais são as queixas que o seu paciente tem, e é você que tem a obrigatoriedade de fazer um plano de tratamento, o melhor, na verdade, o melhor plano de tratamento e conferir se todos os seus objetivos, quando foi realizado o setup, foi feito naquelas movimentações, né? Então, a Compass ela é apenas um laboratório é, que é muito bem comprometido e qualificado, que ele vai levar o que há de melhor em tecnologia para você, né? Para que você não tenha necessidade de comprar equipamentos que a gente sabe que são caros, é, para que você não tenha a necessidade de ter treinamentos, de ter uma curva de aprendizado em softwares que estão cada dia mais complexos, enfim. Então nós apenas vamos executar aquilo que você deseja. Então quanto mais informações você enviar para a gente, nós vamos fazer o seu planejamento da melhor maneira possível. E a responsabilidade durante o tratamento, ela é toda do profissional, tá bem? Vamos lá, próxima pergunta. O planejamento é uma promessa de tratamento? Não, ela não é uma promessa de tratamento de forma alguma. O planejamento, o setup final, né, ou o setup, o resultado final que a gente vê ali no computador, ele apenas é um norte para que a gente possa levar os dentes até aquela posição, né? Então tem que ficar bem claro até para o paciente que o caso dele pode haver necessidade de placas adicionais para que chegue naquele resultado, né? Então, tem vários fatores que fazem com que o resultado final seja de 100%, né? Como os desgastes interproximais, as respostas biológicas do paciente, a troca, o tempo correto dessa troca, o uso, né? Então, apesar da gente usar o que há de melhor em tecnologia, alguns casos a boca pode responder diferente do que foi planejado, né? Então isso a gente não consegue é, é, perceber antes, né? Ou ter alguma ideia, a não ser que aqueles movimentos que a gente sabe que são pouco previsíveis com a movimentação. E aí sim a gente possivelmente pode ter mais dificuldade. Então, não podemos prometer aos pacientes resultados específicos do tratamento, sendo importante explicar para eles a diferença entre se planejar no computador e a resposta que ele vai ter na boca, né? Não obrigatoriamente o que está no computador é o que vai acontecer na boca do paciente, tá bom? Mais uma, qual o modo de usar, na verdade, e de trocar as placas? Então, a troca de placas, a Compass recomenda que ela seja feita de 15 em 15 dias, né? Mas é importante observar a resposta biológica de cada paciente, né? Porque algum paciente pode ter uma resposta biológica mais lenta, e aí a gente pode ter que postergar essa troca de placa por mais tempo, ou até mesmo em casos de pacientes mais jovens,
muitas vezes a gente pode ter até movimentações mais rápidas, e aí as trocas elas podem acontecer aí num período menor, tá? Mas o importante é essa avaliação clínica, né? E as características de cada paciente, tá? Então é isso. O que mais? Nós também temos que observar sempre a idade do paciente, como eu já disse, saúde bucal, periodontal, ou ainda os critérios que cada profissional, ele pode adotar para a sua conduta durante o tratamento, tá? Vamos lá, o que é IPR? Mais uma pergunta que a gente recebe com uma certa frequência. IPR nada mais é do que Interproximal Reduction, né? Uma palavra em inglês que significa desgaste interproximal, redução interproximal, slice, stripping, enfim, dependendo do local onde você está, do estado, da cidade, cada um é, fala de uma forma diferente, tá? O relatório de desgaste interproximal ele é enviado e ele serve para que você realize os desgastes na quantidade informada, ou na verdade, ou que ele pode, o que ele é também uma referência para o profissional saber onde ele deve fazer desgaste ou não. O que é importante a gente saber sobre os modelos digitais e sobre os desgastes interproximais é que quando a gente escaneia os modelos, ou até mesmo quando a gente faz o escaneamento intraoral, infelizmente a gente não consegue copiar as regiões interproximais e as regiões do apinhamento, onde os dentes estão em íntimo contato. Então a gente perde aquela informação do esmalte ali daquela região, né? Então quando a gente perde aquela informação, pode ser que na hora que nós estamos fazendo o setup ou quando a gente está fazendo a troquelização dos dentes virtualmente, né, separando o dente da gengiva ali durante a confecção dos modelos para o planejamento, é, a gente possa perder ali essa informação do esmalte. Então, os valores muitas vezes informados dos desgastes interproximais, eles devem ser feitos aos poucos, né? Respeitando o tipo de movimentação que está sendo feito, né? Para que você possa fazer aquela quantidade que foi informada, ou se necessitar, fazer até um pouco menos, ou se você observar que clinicamente precisa fazer um pouco mais de desgaste, que você o faça, né? Então, assim, a gente tem para que você não faça todo o desgaste de uma só vez, e sim fazendo o desgaste aos poucos, sempre observando o tipo de movimentação que está acontecendo em cada caso, né? Então, o que é sempre importante é isso, observar o tipo de movimento que está acontecendo e jamais realizar todo o desgaste na primeira consulta, né? Sempre acompanhar o paciente para que no final a gente não tenha nem espaço e nem falta de desgaste interproximal naquela região para possível movimentação dos dentes, tá? Um outro erro que eu tenho visto com uma certa frequência é a realização dos desgastes interproximal apenas na região mais incisal ou oclusal dos dentes, né? A não realização desse desgaste interproximal por toda a extensão da face do dente. E isso é muito importante porque qualquer é, como posso dizer, qualquer espícula dentária ou qualquer pedaço de dente que não foi desgastado até lá embaixo, até na região gengival ou na região cervical, aquilo ali pode travar o movimento dentário e ele não acontecer. E muitas vezes eu ouço o pessoal falando, eu fiz o desgaste interproximal, porém esse desgaste ele não foi feito de forma correta, né? Ele não foi feito em toda a extensão do dente. Então isso é com certeza um erro grave que a gente deve tomar bastante cuidado, tá bom?
Mais uma pergunta: devo descartar os modelos durante o tratamento? Pessoal, eu não recomendo jamais que descarte os modelos durante o tratamento, né? Aqueles modelos, né, os modelos prototipados, eles, no meu modo de ver, eles são ferramentas excelentes que a gente tem nas mãos, né? Por exemplo, se o paciente perde uma placa, a gente pode confeccionar um alinhador ali naquele modelo prototipado, numa plastificadora convencional, uma plastificadora hoje que a grande maioria de vocês devem ter no consultório, uma BioArt, uma P7, por exemplo, né? Dá para confeccionar esses alinhadores intermediários, digamos assim, né? Um alinhador de urgência, é, você pode confeccionar no seu consultório, né? Ou se precisar, às vezes, voltar algum alinhador por algum motivo que talvez o dente não tenha movimentado, você precisa voltar para que a placa ou o alinhador volte com o tracking, que volte a adaptação da placa e assim recupere o movimento dentário. Então, descartar os modelos durante o tratamento eu não recomendo jamais, né? Agora, ao final do tratamento, aí talvez sim, né? Talvez não tenha tanta utilidade, a não ser guardar o último modelo. Eu acho que é bem legal você ter o último modelo guardado do paciente, até para, quem sabe, confeccionar é, é, contenções, enfim, tá? Próxima pergunta: posso entregar todas as placas para o paciente? Pessoal, não recomendamos de forma alguma que você entregue todo o tratamento para o paciente, né? O tratamento com alinhadores, com ortholine, assim como qualquer tratamento ortodôntico, ele tem que ser acompanhado pelo profissional, né? Principalmente porque, assim, tem uma série de detalhes que tem que ser acompanhado por nós, por vocês ortodontistas, para que você tenha sucesso no seu tratamento. Então, jamais entregar a caixa para o paciente e falar com ele para voltar ao final do uso de todas as placas, enfim, né? Porque intervenções durante o tratamento, elas são comuns. Possível uso de elásticos, botões, enfim, são técnicas que podem ser aplicadas por vocês ortodontistas a qualquer momento. Então, jamais entregar a caixa para o paciente com todos os alinhadores, tá bom? Posso fazer novas placas? Eu acho que essa pergunta eu até respondi um pouco atrás aí, lá quando eu disse sobre descartar os modelos, né? Mas com certeza você pode fazer novas placas, né? O Ortholine, ele é um sistema bem livre, no qual vocês, ortodontistas, têm total liberdade para a condução do tratamento, né? Então você pode confeccionar novas placas, às vezes se o paciente quebrou, com 5 minutos, 10 minutos, você confecciona uma placa nova para que não tenha que solicitar para o laboratório e até chegar e o paciente fica vários dias sem, né, para até não atrasar o andamento do seu tratamento, tá bom? Então, pode sim, a qualquer momento, fazer novas placas se o paciente perder, enfim, se você quiser fazer mecânicas diferentes, você pode a qualquer momento fazer essa confecção aí de novas placas. Ah, é, outra pergunta: eu posso usar alicates, os alicates, né, para alinhadores? Hoje a gente tem alguns tipos de alicates que são usados e a resposta é que sim. A princípio, no nosso sistema, ele foi desenvolvido para não utilização de qualquer instrumental, né? Toda a movimentação ela tá já inserida dentro da placa, dentro do alinhador, né? Mas a gente sabe que os alicates eles têm essa característica de potencialização dos movimentos, né? De dar maior ancoragem, enfim, tem alicates de recorte para a gente poder fazer ganchos para usar para elásticos de classe 2, de classe 3. Então,
nós sugerimos que você tenha sim esse instrumental na sua atividade clínica, para que quando necessário você pode utilizar sim, né? Mas não tem obrigatoriedade de ter os instrumentais para que você tenha sucesso com o Ortholiner. Apenas vai ser um plus a mais para que você, em caso de algum tipo de intercorrência durante o tratamento, você possa ter essa ferramenta enfim, é, usá-la lá naquela hora, tá? Muito bem. Posso fazer ajuste nas placas? Cara, sim, com certeza. Né? Recortar ou até dar pequenos polimentos nos alinhadores pode acontecer durante o tratamento, né? Principalmente porque dependendo do caso, né, se você é, se a placa foi enviada com aquele 1 milímetro, 1,5 milímetros sobre a gengiva, às vezes se a gengiva está um pouco inflamada ou está pegando, tá pegando um pouco ali naquela gengiva, você pode sim realizar esse ajuste nas placas para que ela adapte melhor no alinhador, né? Então, com uma broquinha Max Cut e com taças de polimento, você consegue dar esse acabamento, né? E vai uma dica muito boa aí para vocês, que eu utilizo bastante. Não sei se todos conhecem, mas aquelas esponjas de lavar vasilha, Scotch-Brite, se você remover aquela parte verde da esponja e recortar um quadradinho e colocar num mandril, você tem uma excelente ferramenta de corte e polimento ao mesmo tempo do alinhador. Então, eu tenho isso sempre, eu acho bem bom. Então, sempre que eu preciso dar algum polimento na placa ou recortar alguma coisa, eu utilizo essa ferramenta aí, que é o Scotch-Brite, podem acreditar, tá bom? Funciona e funciona muito bem mesmo. Então, fica essa dica aí para vocês que querem dar polimento em placas, esponja Scotch-Brite, aquela verdinha, aquela verde amarela, tira só a verde, tá? Vamos para mais uma pergunta. O que são, o que são os refinamentos? Ah, hoje, hoje essa palavra refinamento, eu tenho visto que as pessoas, os ortodontistas que trabalham bastante com alinhadores, têm até usado menos, empregado menos essa palavra, né? Porque ela, às vezes ela pode remeter a alguma coisa que não deu certo, né? Então, os refinamentos hoje eu vejo que os ortodontistas estão chamando muito mais como uma segunda etapa de tratamento para os pacientes, né? Falando isso para os pacientes, porque a gente sabe que nem sempre os alinhadores eles respondem 100%, né? A boca não responde 100% ao que foi planejado. Então, na teoria, a gente já sabe que, como ele não vai responder a 100%, a chance da gente necessitar de placas adicionais, ela é muito grande, né? Então, por esse motivo, está sendo utilizada essa nomenclatura até de segunda etapa de tratamento. Mas os refinamentos, eles nada mais são do que solicitar novas placas, né, para que você finalize o caso, né? Então, sempre vai ter refinamento? Cara, é difícil a gente, quanto mais complexo o caso, com certeza a chance é maior. Uma dica que eu sempre dou para as pessoas é que tenham algumas placas de refinamento para que você possa usar ao final, né? Nunca fique com aquela quantidade exata de placas, porque depois para cobrar do paciente, né, cobrar novos alinhadores, ter que pagar, fica talvez uma situação complicada, tá? Então é isso. O refinamento nada mais é do que placas
para a gente finalizar melhor o caso ao final daquele primeiro jogo de placas, enfim, ou pode ser que a gente, dependendo da, da dificuldade do caso, da complexidade do caso, precise até de mais do que um refinamento, tá? A empresa tem algum tipo de relação ou comunicação com o paciente? Não, jamais a gente tem qualquer comunicação com o paciente, tá? Seja, seja sobre o tratamento ou sobre a questão financeira, né? O responsável pelo paciente é você, ortodontista. Nós não temos nada com ele, nada com o paciente. Nós somos um prestador de serviço pro profissional, para você, ortodontista, né? Então, se ele ligar na Compass, saiba que ele não vai ter, ou não vai obter nenhum tipo de informação nossa. O que nós vamos orientá-lo é que procure a você, que é o responsável e quem sabe melhor sobre o tratamento dele. E toda vez que ele entra em contato com a gente, obviamente que nós vamos tentar entrar em contato com vocês para que vocês fiquem cientes dessa comunicação que o paciente tentou ter com a Compass, né? E em caso de troca de dentista, né, ou você fez uma primeira consulta, fez o planejamento para o paciente, passou um orçamento, mas ele não quis fechar e por um motivo ele foi para outro profissional, esse planejamento ele não é repassado para o outro ortodontista, para o outro profissional, tá? Visto que o planejamento, como a gente já salientou aqui, ele é individual, é seu, você quem entre aspas, perdeu tempo ali em você que estudou para poder chegar naquele objetivo do seu planejamento, né? A não ser que seja autorizado pelo profissional que fez aquele planejamento primeiro, que a gente possa passar para o outro profissional. Tudo isso de maneira escrita, de maneira bem documentada para que a gente possa passar para o outro profissional, tá bom? Próxima pergunta, como avaliar se a placa está passiva? Né? Clinicamente a gente consegue ter algumas dicas, né? Então, quando o paciente ele realmente usa os alinhadores, ele chega primeiro com a placa na boca. Tá? Outra forma de visualizar é quando o paciente chega, muitas vezes a oclusal da placa, né, na ponta de cúspide dos dentes ali da placa, ela está um pouco esbranquiçada. Tá? Uma outra possibilidade de observar a passividade é quando o paciente remove com facilidade. Se ele tira ali, tem paciente que tira até com a língua, quando ele está muito passiva, né? Observar sempre a adaptação dos attachments dentro do nicho, dentro dali do buraquinho da placa, né? Se está bem encaixado. E observar sempre se não existe nenhum halo transparente entre a incisal, a oclusal da placa e a incisal oclusal do dente, se não tem nenhum halo transparente. Ela tem que estar sempre bem encostadinha, toda vez que ele volta para trocar as placas, ele tem que estar, essa incisal, elas têm que coincidir, tá bem? O que são os hiperboloides e quando usar? Então eles são acessórios, os hiperboloides, eles são acessórios que a gente recomenda que seja usado pelo paciente para ajudar na adaptação da placa. Então toda vez que a gente insere o alinhador na boca do paciente, ela não fica 100% adaptada, principalmente nos primeiros dias. Então toda vez que ele mastiga esse hiperboloide por 2 minutinhos, essa placa tende a deformar e encaixar melhor, e fazendo com que o dente movimente com mais rapidez ou com mais fluidez também, tá? Então é um plus a mais que a gente sempre recomenda que seja feito, né? Uma outra forma, os hiperboloides, também chamados lá por alguns de TIWs, né? Então hoje tem algumas marcas já sendo comercializadas aqui no Brasil, e quando não tiver nada, um bom sugador também dá para utilizar, dá para o paciente para ele poder morder, tá bom? Contenção. Então, essa pergunta é clássica. Tratamento com alinhadores precisa de contenção?
Pessoal, assim como qualquer tratamento ortodôntico, o alinhador também requer contenção, né? O alinhador é apenas a forma de movimentar os dentes. Então, se você quiser que os dentes permaneçam na posição correta, tem que utilizar a contenção. Eu não vejo outra forma de manter os dentes em posição senão utilizando as contenções. E qual contenção utilizar, né? Essa pergunta também é clássica. Pessoal, utilizem aquilo que vocês estão acostumados, tá? Se você está acostumado com placa de Hawley, contenção fixa, enfim, utilize aquilo que você julgar necessário, tá bem? Desculpe. Como é uma documentação para um caso de alinhadores? Essa pergunta também é bem clássica, né? Qual documentação que a Compass precisa para poder fazer os alinhadores? A Compass, na verdade, ela não precisa de documentação nenhuma, né? Na concepção das palavras, digamos assim. Quem precisa de documentação, ao meu ver, é o profissional que vai estudar o caso do paciente, né? Eu sempre acredito que precisamos, por mais simples talvez que seja o caso, precisamos ter informações a mais para tomar algumas decisões. Então, a documentação ela deve ser aquela que você está acostumado a solicitar. Se você está acostumado a solicitar documentação convencional, documentação através de tomografia, que peça, né? Para que você faça o seu diagnóstico, que você faça o seu plano de tratamento e que encaminhe esse plano de tratamento o mais completo possível para que possamos confeccionar o planejamento e posteriormente os alinhadores da melhor maneira possível, tá? Eu sempre gosto, né? A tomografia é sempre um plus a mais. A gente tem a possibilidade de unir a tomografia com os modelos para ver as bases ósseas, para ver é, a questão do longo eixo dos dentes. Então, a tomografia é um excelente exame e se vocês julgarem que seja necessário solicitar a tomografia, que o faça, tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que hoje a gente falou até um pouco a mais do que o normal que a gente tem feito. E se tiverem mais perguntas, se tiverem mais dúvidas, entre em contato com a gente. Tem aí os nossos botãozinhos interativos para que vocês entrem em contato com a nossa equipe e estamos aqui de braços abertos para poder ajudá-los da melhor maneira possível. Tá bom? Desejo a todos vocês muita saúde e muito sucesso a todos. Tá bom? Obrigado.